Você já acordou de um pesadelo e se perguntou: isso foi um aviso de Deus? Milhões de pessoas, talvez até você, já tiveram essa dúvida. A experiência de ter um sono inquieto, com imagens perturbadoras e vívidas, é universal. E a busca por sentido nessas visões noturnas também é. Você não está sozinho se já sentiu a perturbação de um sonho que parece mais do que apenas imaginação. Neste vídeo, vamos desvendar se seus sonhos noturnos podem ser de fato mensagens divinas e como diferenciá-los de meras ansiedades. Prepare-se para uma jornada de discernimento. 1. O que são pesadelos proféticos? As sombras da noite podem trazer mais do que apenas descanso. Às vezes, elas carregam sussurros do alto, mensagens veladas que penetram o véu do nosso inconsciente. Quando o manto da escuridão se dissolve e você acorda com o coração acelerado, a mente perturbada por imagens assustadoras, a questão inescapável surge. Recebi um aviso em sonho? Deus está falando comigo através deste pesadelo? Para muitos, a ideia de uma comunicação divina através de um sono inquieto pode parecer estranha. No entanto, a Bíblia está repleta de exemplos onde o Criador escolhe o reino dos sonhos para comunicar verdades profundas e, sim, até mesmo advertências. Estamos falando aqui da revelação onírica. Este é um tipo de comunicação espiritual onde Deus se manifesta através de visões noturnas. Não como fruto de uma digestão pesada ou de ansiedades diurnas, mas como uma intervenção divina direta. Essas mensagens noturnas não são meras projeções do nosso subconsciente. Elas podem ser um canal legítimo através do qual o Espírito Santo busca nos guiar, alertar ou preparar. É um lembrete misterioso de que o Senhor não está limitado às nossas convenções e métodos de comunicação. O peso de um sonho com propósito pode ser esmagador. Ele se diferencia de um sonho comum pela intensidade, pelo impacto emocional e pela sensação de que há algo mais profundo, algo que exige atenção. A própria natureza perturbadora desses sonhos serve a um propósito: chamar a nossa atenção de forma inegável. Não se trata de uma experiência para nos amedrontar ou nos paralisar. Pelo contrário, é para nos despertar para uma realidade espiritual, uma direção que precisamos tomar ou um perigo que precisamos evitar. Entender essa forma de comunicação é vital para o crescimento em sua jornada de fé. Isso nos capacita a discernir a voz do Pai em meio ao ruído do mundo e das nossas próprias preocupações. Ao ignorar ou desvalorizar esses sinais, corremos o risco de perder uma orientação valiosa, uma oportunidade de nos alinharmos ainda mais com a vontade divina. E é justamente nesse ponto que muitos tropeçam, interpretando erroneamente, ou pior, negligenciando completamente esses potenciais recados celestiais. 2. O perigo da interpretação errada. A negligência ou a interpretação equivocada são armadilhas comuns quando se trata de decifrar o divino em nossos sonhos. É fácil descartar um pesadelo como um mero produto do nosso estresse diário, ou, por outro lado, cair no pânico e atribuir cada imagem sombria a uma ameaça iminente, sem discernimento. Para entender melhor como Deus opera nesses momentos, pense em um farol em meio a uma tempestade. A luz pulsante não é bonita nem calmante, mas a sua intermitência e o seu brilho intenso servem a um propósito crucial: alertar os navegantes sobre rochas perigosas ou águas traiçoeiras. O pesadelo divino funciona de maneira semelhante. Ele não é para ser agradável, mas para nos despertar para algo que exige a nossa atenção. Um perigo espiritual, moral ou até mesmo físico que precisamos reconhecer e lidar. Ele é um sinal de alerta, não a tempestade em si. Ou imagine-o como o alarme de fumaça em sua casa. Seu som é estridente e incômodo, mas sua função é salvar vidas. Ele alerta sobre um perigo invisível e silencioso antes que ele se torne catastrófico. O desconforto é parte integrante da mensagem, visando provocar uma reação, não apenas uma contemplação passiva. Um dos equívocos mais frequentes é a crença de que todo pesadelo, por ser perturbador, é automaticamente um aviso de Deus. Essa é uma interpretação perigosa que pode levar a um medo constante e infundado, além de desviar a atenção de verdadeiras mensagens espirituais.
Nossas mentes são complexas. Pesadelos podem ser reflexos de ansiedades, medos subconscientes, traumas passados, influências externas, como filmes ou notícias perturbadoras, e até mesmo condições físicas ou medicamentos. A psique humana tem seu próprio teatro noturno, e nem todo drama encenado ali tem um diretor divino. Outro erro grave é a interpretação excessivamente literal. Se você sonha que seu carro caiu de um penhasco, isso não significa necessariamente que seu veículo vai se acidentar amanhã. Muitas vezes, as verdades profundas em sonhos são simbólicas, metafóricas. Elas exigem um olhar espiritual e discernimento para desvendar seu significado subjacente. A queda do carro pode simbolizar uma perda de controle na vida, uma direção perigosa que você está tomando, ou uma área em que você está se sentindo vulnerável. Muitas pessoas também caem na armadilha de ignorar completamente esses sonhos por medo ou ceticismo, perdendo uma oportunidade de crescimento em sua jornada de fé. Há uma diferença crucial entre desconsiderar um sonho sem valor espiritual e discernir que um pesadelo tem a assinatura divina. A falta de discernimento nos impede de reconhecer a voz de Deus, mesmo quando Ele está clamando por nossa atenção de forma inusitada. Por outro lado, o medo pode paralisar, levando a decisões precipitadas baseadas em pânico em vez de uma reflexão guiada pelo Espírito. É fundamental, portanto, não apenas reconhecer a possibilidade de comunicação divina em sonhos, mas também desenvolver a sabedoria para distinguir o que vem do Pai, o que vem da nossa própria mente e o que pode ser uma distração espiritual. A chave não está em evitar os pesadelos, mas em aprender a escutar quando a voz de Deus se eleva acima do ruído, oferecendo uma orientação vital para a nossa jornada. 3. Exemplos bíblicos verificáveis. Para ilustrar a validade e a natureza desses alertas celestiais, a Bíblia nos oferece exemplos verificáveis que transcendem a mera sugestão. Historicamente, desde os tempos de Gênesis até o Novo Testamento, Deus usou sonhos e visões para revelar seu plano, confirmar chamados, alertar sobre julgamentos iminentes e guiar seus servos. O mais conhecido, talvez, seja o faraó do Egito. Ele teve 2 sonhos perturbadores que ninguém em sua corte sabia interpretar. Somente através de José, ungido pelo Espírito Santo, foi revelado que as 7 vacas gordas e as 7 espigas cheias, seguidas por 7 vacas magras e 7 espigas miradas, era uma advertência divina sobre 7 anos de fartura, seguidos por 7 anos de fome severa. Esta não era uma visão literal de vacas e cereais, mas um aviso simbólico de um evento futuro com implicações devastadoras. A aplicação prática daquela época salvou uma nação. Da mesma forma, o rei Nabucodonosor teve um sonho de uma grande estátua. Daniel, guiado por Deus, revelou ser um panorama profético de impérios que ascenderiam e cairiam. Estes são exemplos claros de orientação que se manifestaram como avisos em sonhos, exigindo interpretação e ação para evitar desastres ou preparar o caminho para o plano divino. Eles nos mostram que Deus se comunica não apenas com os fiéis, mas até com líderes pagãos para cumprir seus desígnios e chamar a atenção para sua soberania. Outro caso emblemático é a esposa de Pilatos. Embora o Evangelho não detalhe o pesadelo em si, ela enviou uma mensagem a seu marido durante o julgamento de Jesus. Não te envolvas na questão desse justo, porque hoje, em sonho, sofri muito por causa dele. Mateus 27, 19. Este foi um aviso divino claro, uma tentativa de interceder por Jesus e talvez até de alertar Pilatos sobre as consequências de suas ações. Infelizmente, Pilatos ignorou a advertência. Esses relatos bíblicos reforçam que as mensagens divinas em sonhos são uma realidade e não devem ser negligenciadas. Eles servem para nos preparar, para nos corrigir ou para nos guiar em nosso propósito cristão. Mas como diferenciamos estes sonhos divinos de outros pesadelos? Não basta o sonho ser vívido ou assustador. Ele precisa estar alinhado com a palavra de Deus e trazer uma convicção espiritual que o acompanha.
Ele não contradirá a Escritura, mas a confirmará ou a aplicará. Um engano é pensar que Deus sempre usará sonhos para prever eventos catastróficos. Às vezes o aviso é sobre o nosso próprio comportamento. Uma má escolha que estamos prestes a fazer. Um caminho de pecado que precisamos abandonar para um maior crescimento na vida com Deus. O pesadelo pode ser uma representação simbólica do fruto de nossas escolhas. Um e se divino. Outro equívoco é buscar uma interpretação única e universal para todos os símbolos oníricos. O que um símbolo significa para uma pessoa em um contexto pode ser diferente para outra. A interpretação depende muito do relacionamento individual com Deus, da caminhada espiritual e das circunstâncias de vida. O discernimento é um dom do Espírito Santo, não um código de decifração genérico. É por isso que é crucial não se desesperar, mas se inclinar para a oração e a busca da verdade. 4. Como discernir um aviso divino? 5 passos práticos. Mas como podemos ter certeza de que essa voz é mesmo divina e não apenas o eco de nossos próprios medos ou fantasias noturnas? E o que fazer quando um desses sonhos parece ter um peso espiritual significativo? A resposta está em 5 passos práticos e eficazes para discernir e responder a um aviso que pode vir do alto. Esta é a solução definitiva que buscamos para transformar a angústia em discernimento e ação divinamente inspirada. Passo 1. Não entre em pânico. O medo é o inimigo da fé e do discernimento. Respire fundo, ore e peça a Deus por clareza e paz. A voz de Deus, mesmo em um aviso, não vem para nos desorganizar, mas para nos guiar com serenidade. Passo 2. Registre o sonho. Detalhes, por mais insignificantes que pareçam, podem ser cruciais para a interpretação. Escreva tudo o que você lembra. As imagens, as emoções, as pessoas envolvidas, as cores, as sensações. Um diário de sonhos pode ser uma ferramenta poderosa em sua jornada de fé. Passo 3. Ore intensamente. Este é um passo crítico para o crescimento em sua caminhada com Deus. Peça ao Espírito Santo para revelar a você o significado do sonho. Reconheça que você não pode interpretar sozinho, mas que precisa da sabedoria do alto. Pergunte: Senhor, o que você está tentando me mostrar? Há algo em minha vida que preciso mudar? Há um perigo que preciso evitar? Há uma direção que eu devo tomar? Passo 4. Busque a palavra de Deus. A Escritura é a nossa bússola e o nosso critério final. O aviso divino em sonhos nunca contradirá a Bíblia. Busque passagens que ressoem com os símbolos ou temas do seu sonho. A Bíblia está repleta de simbolismo e sabedoria que podem lançar luz sobre sua experiência. É aqui que as verdades para a vida com Deus se alinham com a verdade eterna. Passo 5. Busque conselho espiritual sábio. Compartilhe o sonho com um líder espiritual maduro, um pastor, um mentor, ou alguém de sua confiança que seja íntegro e tenha discernimento espiritual. Peça a eles que orem com você e ofereçam sua perspectiva. A sabedoria reside na multidão de conselheiros, mas escolha com discernimento aqueles que realmente o ajudarão a se aproximar de Deus e não o afastarão com interpretações fantasiosas ou legalistas. Finalmente, uma vez que você acredite ter discernido o significado do aviso, haja. Se o sonho é um chamado ao arrependimento, arrependa-se. Se é um aviso de perigo, tome precauções sábias. Se é uma direção, comece a dar os passos de fé. A fé sem obras é morta. A revelação divina em sonhos tem como objetivo nos mover para a obediência e para o alinhamento com o plano de Deus para nossas vidas. Ao seguir estes passos, você não apenas estará interpretando um pesadelo, mas estará ativamente buscando e respondendo à voz de Deus. Aprofundando seu propósito cristão e transformando experiências potencialmente assustadoras em momentos de profunda conexão e crescimento espiritual.
Que este conhecimento sobre comunicação divina em sonhos possa guiar você em seu caminho, transformando desafios em oportunidades de sabedoria e coragem. Se este vídeo trouxe clareza para você, compartilhe com alguém que também busca entender seus sonhos. Juntos podemos desvendar estes mistérios e crescer em nossa jornada de fé. Inscreva-se no canal para mais insights e discussões profundas sobre sua caminhada espiritual. Deixe seu comentário com suas experiências ou se quer aprofundar um ponto específico. Juntos podemos aprender a ouvir melhor a voz que ecoa das profundezas da noite. Se esses esclarecimentos foram importantes para você, deixe o seu like, mas se inscreva em nosso canal agora para receber mais orientações divinas para a sua vida e fortalecer nosso canal para essa mensagem seguir para mais pessoas.